A violência nas rodovias. 6 pessoas que estavam no mesmo carro morrem em acidente na BR-040. E tem mais perigo nas estradas. Fogo atinge a mata na beira da GO 338, perto de Goianésia. Brigadistas estão há 4 dias combatendo a queimada na região. Agora você vê imagens ao vivo do Morrinho de São João, lá em Catalão. A gente vê praticamente tudo embaçado, né? Moradores acordaram debaixo de muita fumaça. Isso é o resultado de queimadas na zona rural da região sudeste. Na região sudoeste, a situação é um pouco mais amena, graças à chuvinha em cidades como Jataí e Rio Verde. E a seca está influenciando no preço do milho, que está quase 50% mais caro. Um pesadelo para o goiano, que está pagando caro pela pamonha. E me conta, quero a sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, o número vai aparecer no seu vídeo aí, 62985455555. Quanto você está pagando aí na sua cidade e qual sabor você mais gosta? De sal, de doce ou à moda? Quero essas mensagens aqui, hein? Sextou com o pedido de não mexe na minha pamonha não. E claro, fique com a gente porque o J1 está começando. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 11h51. Bom jornal para a gente. Vamos começar. 6 pessoas morreram num acidente na BR-040 em Lusiânia. O carro que elas estavam bateu na traseira de um caminhão. Vamos ao vivo então falar com a repórter Tarciane Vasconcelos. Tem mais detalhes para a gente. Oi, Tarciane, bom dia para você, bem-vinda. Oi, Tiago, bom dia para todo mundo que está com a gente. Então, o acidente aconteceu na noite dessa quinta-feira, era mais ou menos 9 horas da noite, quando houve esse acidente entre um carro de passeio e um caminhão que estava carregado de cerâmica. No caminhão havia apenas um motorista, um homem de 34 anos, que teve poucos ferimentos e nem precisou ir para o hospital. Agora, no carro de passeio, tinha 6 pessoas, 5 morreram no local do acidente. Até o momento, a gente já sabe que dentro do carro tinha um homem de 25 anos, uma mulher de 21 e também uma adolescente de 16 anos. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade de identificar todas essas vítimas, saber a idade delas. Inclusive, nós conversamos com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Lusiânia, que disse que no momento que os socorristas chegaram ao local do acidente, algumas vítimas já tinham sido retiradas de dentro do carro, e por isso essa dificuldade aí em identificar o que aconteceu no local. Esses jovens que estavam no carro eram amigos. Um familiar contou pra gente por telefone que eles estavam em uma chácara aqui em Lusiânia, estavam voltando para casa na hora do acidente. O motorista do caminhão, de 34 anos, também voltava para casa na hora do acidente. A gente precisa relembrar que no fim de semana, no domingo, 6 pessoas morreram em um outro acidente aqui perto de Lusiânia, na zona rural, depois que um carro caiu dentro de um riacho. E um outro acidente que a gente precisa citar também na volta do feriado do 7 de setembro, 5 pessoas morreram em uma batida envolvendo um carro e uma carreta na BR-364 em Jataí. Vamos assistir a uma reportagem que a gente preparou sobre esse acidente aqui em Lusiânia que aconteceu ontem à noite. 5 pessoas que estavam no carro de passeio morreram no local. O motorista e a passageira ficaram presos às ferragens. A 6ª vítima chegou a ser socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital do Gama, mas morreu na unidade. Mas encontramos já o atendimento médico feito por equipes do SAMU e precisamos apenas realizar então ali a nossa sinalização para evitar novos acidentes e posteriormente desencarceramos 3 corpos que estavam presos às ferragens e depois fizemos uma limpeza de pista, utilizando de água e outros artifícios que utilizamos nesse momento. Testemunhas contaram aos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar de Lusiânia que os 2 veículos seguiam na mesma direção, sentido Cristalina, quando o carro de passeio bateu na traseira do caminhão. Segundo a PRF, foram encontradas garrafas de bebida alcoólica no porta-malas do carro de passeio. O motorista do caminhão não apresentava sinais de embriaguez e foi liberado. O motorista do caminhão não teve ferimentos e não precisou ser levado ao hospital. Familiares das vítimas
Disseram que elas estavam em uma chácara em Lusiânia e voltavam para casa quando o acidente aconteceu. Segundo a PRF, por volta de 4 horas da manhã, a rodovia foi liberada. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML de Lusiânia. Por se tratar de uma rodovia, então, o Corpo de Bombeiros alerta, quanto à questão do excesso de velocidade, o uso do cinto de segurança, se for fazer uso de bebidas, não dirigir, passar para uma pessoa que tem essa condição de dirigir, e a ocupação do veículo, ter sempre a quantidade máxima, recomendada, que são 5 pessoas no caso de um veículo de passeio comum. Felizmente, Tiago, acidentes gravíssimos aqui na região, e esses 2 que aconteceram aqui em Lusiânia, a gente precisa citar, que os 2 tinham um número maior de ocupantes do que o permitido dentro do carro. Volto com você. Você citou bem aí, viu, Tassiana? Quer dizer, o peso da irresponsabilidade, excesso aí de passageiros, não pode de jeito nenhum, tem que ter consciência aí também na hora de pegar estrada, claro. Obrigado por sua participação, daqui a pouquinho eu sei que você volta. Até mais. E 4 pessoas ficaram feridas num acidente em Acreúna, lá no sudoeste do estado. As vítimas estavam em um carro que capotou depois de ser atingido por uma caminhonete. Segundo a polícia militar, o motorista da caminhonete não prestou socorro e fugiu. Ele já foi localizado e levado para a delegacia. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Acreúna. O estado de saúde delas não foi divulgado. Olha, tem 4 dias que os bombeiros de Goianésia tentam controlar um incêndio às margens da GO 338. Assunto para o Bruno Mendes, que está prontinho para falar com a gente. O motorista que for passar por essa rodovia ali, o Bruno, tem que ter todo o cuidado do mundo, não é isso? Bom dia. Exatamente, Tiago. Bom dia para você, boa sexta para todo mundo que nos acompanha, principalmente quem for passar ali pela GO 338, deve redobrar os cuidados, porque segundo os bombeiros, muita fumaça em alguns momentos, principalmente quando o vento vira, tem chegado até a pista. Tiago, você já adiantou, já são 4 dias de combate a este incêndio, inclusive hoje, logo cedinho, os bombeiros saíram para continuar tentando combater esse incêndio que, de acordo com os militares, desce uma região de serra, de cerrado, inclusive de muita mata, e já atingiu até pastagens de algumas fazendas ali em torno. Segundo os bombeiros, tem sido usado todo tipo de recursos, inclusive estão contando com a ajuda de moradores ali da região. Os 2 pontos, principalmente de incêndio, estão ali na margem da GO 338, próximo à entrada para o povoado de Malhador, pertinho também do assentamento Vitória. Os bombeiros falaram que estão contando e pedindo a ajuda dos fazendeiros ali para construírem aceiros e assim evitar que o fogo chegue ainda mais próximo das fazendas, das chácaras ali da região. E tem fogo, tem incêndio também, ali muito próximo, na região do Vale do São Patrício, só que no município de Rialma, viu, Tiago? O fogo está queimando, está ardendo ali na reserva que fica próximo à BR-153, pertinho também da cidade de Rialma, e segundo os bombeiros, o fogo também já chegou a regiões próximas aos córregos Cachoeira e Café. Da mesma forma, os bombeiros estão contando com a ajuda de pessoas ali da região. Desde terça-feira, esse incêndio também está por lá e as equipes continuam, inclusive, tentando apagar esse fogo. A nossa produção hoje mais cedo, inclusive, nem conseguiu conversar com os bombeiros que estão diretamente lidando com essa ocorrência, porque o local não pega sinal, é de difícil acesso, como a gente sabe, o tempo está muito seco, que dificulta ainda mais o trabalho dos bombeiros. Infelizmente, Goiás está pegando fogo, são vários focos de incêndio, e hoje, nesta edição, a gente vai falar também sobre esse calorão e sobre os reflexos que isso está trazendo na vida das pessoas, né, Tiago? É exatamente isso, Bruno. Gostei o que você colocou aí. Goiás está realmente pegando fogo, tempo seco, sem chuva, dificulta ainda mais o trabalho dos bombeiros. Obrigado por sua participação e a gente continua falando de incêndio agora às margens da BR-153 em Joanápolis, que fica pertinho de Anápolis. Tá aí, pessoal, ó, descendo a BR, sentido Anápolis. Não sabe do 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 Anápolis. Queimou tudo. Mas você entendeu bem, ele registrando o incêndio lá em Joanápolis, pertinho de Anápolis ali, à beira da rodovia. E um produtor rural de Joanápolis disse que uma raposa apareceu na fazenda dele por conta do fogo da região.
Vamos ver. É o barulho do fogo lá, que foi um fogo muito grande. As raposas vieram para esse lado aqui. E aí foi a hora que o cachorro estava lá, um dos cachorros. E o cachorro, ela correu atrás do cachorro. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Pega a raposa, ladrão! Ela estava muito brava. Elas estavam muito bravas. Uma só, né? A outra ficava lá dentro do mato, que eu acredito que seja a mãe que estava com os filhotes, protegendo os filhotes ali. Eu acredito que tudo foi devido ao fogo. Foi o momento que a gente observou que os animais ali começaram a correr por ali. Pega, ladrão! Pega, ladrão! Pega a raposa, ladrão! Os animais sofrem bastante também, né? Quer dizer, a mata é a casa deles. Se perde a casa, eles correm para a casa da gente. Um incêndio numa mata assustou os moradores de Valparaíso de Goiás. O fogo chegou muito perto das casas de um condomínio. O Giliardi Freitas tem as informações ao vivo pra gente de Lusiânia. Oi, Gili, bom te ter aqui. Boa tarde. Boa tarde para você, Thiago. Uma boa tarde para todo mundo. É isso mesmo que você disse, viu? Os moradores de 2 condomínios ali da região de Valparaíso ficaram muito assustados porque o fogo chegou bem perto de 2 condomínios, o Flores do Vale e Flores do Bosque, em Valparaíso de Goiás. Nós temos inclusive imagens impressionantes como esse fogo chegou bem perto do muro desses condomínios. Eles registraram inclusive que a fuligem caía muito próximo ali à casa deles. A altura desse fogo chegou a atingir a copa de algumas árvores. Os bombeiros foram chamados, usaram abafadores, usaram mais de 13 mil litros de água para conter o avanço desse incêndio. Os bombeiros disseram, inclusive, que essa área total dessa reserva é de 10 mil metros quadrados. O fogo destruiu pelo menos 6 mil metros quadrados, Thiago, para você ter uma ideia do tamanho da destruição. E esse fogo assustou, então, esses moradores que... por sorte, né, os bombeiros conseguiram conter o avanço dessas chamas e ninguém se feriu. Foram só os estragos mesmo na mata, os prejuízos que eles tiveram ali. Dormiram mal, porque o ar fica prejudicado, fuligem, respiração fica difícil, você sabe disso. Mas, por sorte, ninguém se feriu, viu, Thiago? Ainda bem, torcer por chuva, né, Gili? Pelo amor de Deus, quero agradecer a sua participação. A gente sai lá da região do entorno e agora eu quero te contar que depois de mais de 80 dias sem ela, sem chuva, enfim chegou na região sudoeste do estado um chuvisco. Na verdade, teve registro, foi de chuva forte lá em Jataí e também em Mineiros. Quem está aqui comigo é a Tássia Fernandes para falar dessa chuva. Ontem ela estava ameaçando aí, hoje chegou com força. Foi isso, Tássia? Boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. Choveu e choveu bem, viu? Aqui em Jataí, melhor ainda em Mineiros. Vou começar falando de Mineiros, que fica aqui na região sudoeste também, porque lá, de acordo com o CIMEGO, Centro de Informações Meteorológicas aqui de Goiás, choveu 48 milímetros. Isso é muita água, muito mais do que estava previsto, inclusive, aqui para a nossa região, né, para a região sudoeste. Os moradores de Mineiros contaram que, inclusive, em algumas regiões da zona rural, choveu granizo. Foi uma chuva rápida, mas muito intensa. Chuva além do previsto também aqui em Jataí. Ontem nós até comentamos que a previsão aqui para o município era de 2 milímetros, né? Mas de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas, o CIMEGO, choveu 14 milímetros e foi o suficiente para amenizar aquele calorão. Deixou o clima mais ameno, mais fresquinho aqui no município. A gente tem inclusive uma imagem de uma pessoa que estava numa moto e, como choveu bastante, chegou a formar uma enxurrada, né, uma grande quantidade de água. A pessoa teve dificuldade ali para lidar com essa moto. E tem mais previsão de chuva para hoje. O Júnior César vai mostrar para a gente como é que está o céu agora aqui no município. Tá bem nublado nesse momento, vocês já viram aí que não tá chovendo por aqui, né? Mas no iniciozinho da manhã garoou bastante, agora o céu segue nublado. A previsão para hoje é de em torno aí de 1 milímetro de acordo com o CIMEGO. Agora está fazendo em torno de 24 graus aqui em Jataí e essa temperatura pode variar entre 17 e 35 ao longo do dia. Em relação à umidade relativa do ar, agora está em torno de 45%.
mas chegou a 96%. E essa é aí uma das grandes vantagens, né, dessa chuva que demorou tanto para chegar, mas veio essa questão da umidade que ameniza demais. A gente passou aí por dias em que a umidade chegou a 12% aqui no município. Fica difícil para respirar, difícil para conversar, mas a gente espera que hoje continue chovendo, como está na previsão. Só que para o fim de semana, essa chuvinha já vai embora, viu, Thiago? Sem previsão de chuva para o fim de semana aqui na região sudoeste. Volto com você. Oh, meu Deus, cadê essa chuva em definitivo, né? A situação lá em Jataí realmente tá boa, pelo menos hoje a Tássia colocou até uma jaquetinha, eu vi alguém passando ali atrás também, com uma roupa de frio. Goiânia é assim mesmo, gente, não adianta, começa a chover, a gente acende aquele friozinho e se empacota inteiro. Obrigado por sua participação, daqui a pouquinho você volta. A Tássia disse que ontem tinha previsão de pouca chuva, mas choveu bastante lá na cidade, pelo menos 14 milímetros, é chuva demais.